públicos diferentes. Então, vamos orar por ele. Quero convidá-la a baixar sua cabeça para nós pedirmos orientação do nosso Deus, para nosso tempo juntos. Querido Deus, graças te damos por Jesus, nosso Salvador, graças te damos pelo privilégio e oportunidade de estudarmos a tua palavra nesta manhã. Abençoe todos os nossos irmãos que estão não só aqui na nossa cidade, no nosso país, mas ao redor, em todo o mundo, reunidos para te adorar e aprender do Senhor. Um dia estaremos todos com o Senhor para sempre, com a adoração perfeita. Desejamos que esse dia aconteça logo. Enquanto isso não acontece, ajuda-nos a te servir com alegria, a aprender de ti e nos abençoe em tudo que fizermos. Aceite a nossa adoração nesta manhã e nos ensine através do seu Santo Espírito. Pedimos que o Senhor seja glorificado e somente o Senhor. Cuida do nosso pastor Carlos, que está ministrando a sua palavra lá em Novo Juazeiro. Abençoe na mensagem agora e também nas duas mensagens que ele vai pregar, nos dois momentos que ele vai pregar à tarde. Louvamos ao Senhor pela vida dele, por sua família e também por toda a liderança da nossa igreja. Venha abençoá-los e cuidar de cada um. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu queria compartilhar com os irmãos esta manhã algo a respeito de um dos títulos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, nós podemos ver que ele tem vários títulos, chamado por vários nomes, no Novo Testamento. Nós podemos perceber que ele é chamado ali de filho de Davi, filho do Deus vivo, Rabi, mestre, Cristo, Jesus, o carpinteiro, ou o filho do carpinteiro. Mas tem um título interessante, que é o Filho do Homem, que é mencionado muitas vezes nos evangelhos, tanto Mateus, Marcos e Lucas, quanto o Evangelho de João. E o tema do nosso estudo hoje é o significado do título Filho do Homem nos evangelhos sinóticos. Quando nós mencionamos, ou estudamos a respeito dos evangelhos sinóticos, nós queremos dizer que nos referimos a Mateus, Marcos e Lucas, tá certo? Sinótico vem da palavra grega, que dá a ideia de sim, junto, e ótico, ver. Então, é uma visão em conjunto, o mesmo olhar, mesma visão. Deste modo, nós podemos perceber no Novo Testamento que Mateus, Marcos e Lucas têm aspectos semelhantes a respeito da vida de Jesus. E, embora eles escrevem para públicos distintos, com algumas ênfases distintas, mas, inclusive, nós podemos perceber que alguns serviram de fonte para o outro. Nós entendemos pelos estudos que Marcos provavelmente foi o primeiro a ser escrito. Mateus e Lucas usaram Marcos como fonte. Marcos é o chamado evangelho Memórias Petrinas. Ele não é apóstolo, mas ele conviveu com Pedro, e ele tem uma estrutura do seu evangelho mencionado no sermão de Pedro. E para as demais mensagens, Mateus usou outras fontes, ou até anotações que ele fez, e Lucas, como mesmo menciona no início do seu evangelho, que ele fez uma investigação acurada. Agora, tudo isso nós estamos falando da perspectiva humana, não é? Na verdade, o Espírito Santo estava por trás dos autores, conduzindo eles a escreverem aquilo que Deus queria que fosse registrado para nós. Então, sinóticos têm essa ideia de falar, evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E quando você lê em algum livro ou ouvir falar do problema sinótico,
quem escreveu primeiro. Tem uma discussão grande, no passado entendiam que era Mateus, mas depois, com estudos mais acurados, viram que era Marcos, mesmo porque na história da igreja é mencionado o material de Mateus que era em aramaico, né? E alguns achavam que já era o evangelho completo, mas provavelmente não era apenas anotações que ele fez antes de escrever o seu evangelho original em grego. E, embora o evangelho de João também mencione, né, várias vezes o termo filho do homem, ele não vai ser o objeto do nosso estudo nessa manhã. O evangelho de João, ele tem um aspecto diferente dos demais evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas, eles, podemos dizer, se complementam, não é? E João, ele suplementa, ele traz aquilo que os outros evangelistas não tinham falado ainda. Poucos assuntos ele vai repetir, tá certo? Mas João, ele vai mencionar mais de 90 e tantos % em João, é único dele, certo? Não é encontrado em nenhum dos outros evangelhos. E é tão interessante porque quando nós vemos os sinóticos, nós vemos que eles apresentam Jesus que vem da terra, né? Ele nasce aqui na terra e menciona para o céu, né? No final ali do seu ministério, sua morte, sofrimento, morte, sepultamento, ressurreição e ascensão. Já João começa o evangelho dele mostrando o quê? Do céu para a terra, né? Falando do verbo que se fez carne e habitou entre nós. No capítulo 13, versos 24 a 27 de Marcos, nós temos algo interessante sobre o assunto do nosso estudo. Diz assim, você pode acompanhar ali, ou quiser abrir sua Bíblia, fique à vontade. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá. A lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então, verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então aqui, o Senhor Jesus, falando a respeito de um aspecto escatológico, fala sobre o Filho do Homem que virá nas nuvens. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantas vezes você viu no Novo Testamento alguém chamar Jesus, ou você já leu, alguém chamando Jesus de Filho do Homem? Estão lembrados? Alguém chama Jesus de Filho do Homem no Novo Testamento? Ninguém chama Jesus de Filho do Homem no Novo Testamento. Por isso que esse estudo é tão interessante, e eu gosto muito desse aspecto. Porque era um título que Jesus usava para si mesmo. Todas as vezes no Novo Testamento que aparece o título Filho do Homem, Jesus falando a respeito do Filho do Homem, é ele mesmo mencionando. Nenhum dos apóstolos, nenhuma outra pessoa, né, como filho de Davi, ou filho de Deus, né, ou Cristo, ou Rabi, né, chamando a Jesus, nenhuma pessoa se refere a Jesus como o Filho do Homem. O título de Jesus, o título que Jesus mais usou para si mesmo nos evangelhos sinóticos e também em João, foi Filho do Homem. Nunca nos evangelhos sinóticos Jesus foi chamado ou alguém o confessou com esse nome. Filho do Homem, então, é o mais significativo e também o mais enigmático dos títulos de Jesus. Porque, geralmente, quando a gente lê o termo, principalmente, talvez, lendo alguns comentários do Evangelho de Lucas,
que é o que mais apresenta Jesus como homem, de certa forma, embora também apresenta como Deus, e nós podemos ver Mateus, Marcos e Lucas fazendo isso, e a ênfase está na humanidade, embora apresente a sua divindade, a gente pensa que Filho do Homem está restritamente ligado à humanidade de Jesus. Né? Numa leitura que a gente faz, eu mesmo pensava que quando eu estudasse, eu lendo ali o Novo Testamento, vendo o Filho do Homem, era o aspecto da humanidade de Jesus. Né? O Evangelho de João ele também vai ter esse aspecto de mencionar divindade e humanidade de Jesus, só que ele enfatiza a divindade de Jesus. Né? Isso os autores fazem muito bem. Por isso que esse título é tão interessante, e ele não só está ligado ao aspecto da humanidade de Jesus, mas é um título que tem uma carga de significado muito mais importante ou maior. Então, nós queremos aqui fazer algumas perguntas. Está trocado aí, né? 1, 3, 2, 1, 2, 3, viu? Qual foi a origem do título Filho do Homem e em que contexto essa locução surgiu nos escritos bíblicos e extra-bíblicos? Segundo, como o título Filho do Homem foi usado nas referências que aparecem em Mateus, Marcos e Lucas? E o que Jesus queria dizer com esse título? Então, nós vamos tentar trabalhar esses três aspectos, certo? A origem do título Filho do Homem, como a expressão é usada nos evangelhos sinóticos, foi usada nos evangelhos sinóticos, e o significado do título. Então, vamos trabalhar aqui a questão da origem do Filho do Homem. No Antigo Testamento, nós podemos perceber algumas vezes que a locução aparece. Nós temos lá no profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel 38, 14, que diz: portanto, profetize, filho do homem, e diga a Gogue, assim diz o Senhor Deus, será que naquele dia, quando o meu povo de Israel estiver vivendo em segurança, você não ficará sabendo? E aqui, esse título é apenas uma designação do próprio profeta. Então, quando o Senhor fala para o profeta, né, Ezequiel profetizar, usando o Filho do Homem, aqui está designando um título para o profeta, né? Não tem outro significado. Também nós temos no livro de Salmos. E aqui em Salmos 8:4, o texto diz: que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Aqui, a referência ao Filho do Homem é paralela a homem, né? ao humano. E, na verdade, faz um contraste da fraqueza do homem com o grande poder de Deus. Né? O que é o homem diante de Deus? O que é o homem para que te lembres dele? E o Filho do Homem, né? Ou seja, aqueles que vêm de outros homens, né? Vêm de Adão para que o visites. Mas também nós temos o texto que foi lido por Tiarlisson, lá em Daniel, capítulo de 9 a 14, uma profecia sobre o Filho do Homem que virá do céu com poder e glória ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal. E se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Então aqui nós vemos um contexto de julgamento, que o Senhor julgando nações, né? Chifre, a ideia de poder, esse ancião de dias, né? A figura da divindade, do próprio Deus. E, continuando o texto, estive olhando que vi que o animal foi morto. Lembra que Daniel tem várias visões sobre animais. Primeiro a estátua lá de Nabucodonosor, depois vários animais, e todos eles se referindo a potências mundiais, a nações. Então aqui ele está falando de julgamento de nações, julgamento de povos. E a questão do fogo, né, toda essa ideia aqui
traz esse aspecto de juízo, de julgamento. Então, estive olhando por causa da voz dos insolentes palavras que o chifre proferia, estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha, com as nuvens do céu, como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado para o filho do homem, domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Muito interessante, né? Interessante um aspecto das profecias de Daniel, referindo-se tanto a profecias específicas para Israel, quanto para as nações, e mencionando claramente, com clareza inclusive de datas, né, que ele fala das 70 semanas e tudo mais, sobre aquele que viria, né, sobre o ungido, que ele vai colocar lá no capítulo 9, e aqui mostrando um filho do homem também que virá, né, e a ele será dado poder, domínio, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, nós podemos perceber quando o Senhor Jesus ele menciona o título Filho do Homem, provavelmente, nós vamos aqui responder, né, Deus nos ajudar, ligado principalmente a essa profecia do Antigo Testamento. Mas também nós vemos a ideia na literatura judaica, né, extra-bíblica, que não é inspirado, obviamente, mas eram judeus escrevendo sobre profecias, judeus que liam o Antigo Testamento, certamente tiveram contato com o livro de Daniel, e eles produziram esse texto. Aqui, algumas fontes, né, similitudes de Enoque e o Apocalipse de Esdras. Lá nós podemos ver, por exemplo, o Enoque falando sobre o Filho do Homem, que aparece, e aqui ele já dá uma interpretação. Ele vai dizer que esse Filho do Homem é o Messias, né, essa ideia do Messias. Diz assim, o Filho do Homem, nesse texto aqui deles, né, torna-se um título messiânico de uma figura divina pré-existente, que desce à terra para sentar-se sobre o trono do juízo, para destruir os ímpios da terra, para libertar os justos e para reinar em um reino de glória. Quando os justos serão revestidos dos parâmetros de glória e de vida, entrarão em uma abençoada relação de comunhão com o Filho do Homem para todo sempre. Então, esse aqui é o resumo do que diz as similitudes de Enoque, um texto extra-bíblico. Agora, é claro que a maneira da gente filtrar isso aqui é olhando o que a Bíblia diz, né? Então, a gente pode perceber que é um comentário, o autor aqui desse texto, escrevendo aquilo que ele já tinha lido. E aqui ele dá uma interpretação, né? Ele coloca aí como um Messias mesmo, que aqui o Filho do Homem seria aquele que o Senhor enviaria. E é claro que nós podemos ver, né, desde Gênesis, a promessa do descendente da mulher e que viria para libertar o seu povo, e depois, nos profetas, isso vai tomando mais a corpo, principalmente de algumas características do caráter dessa pessoa e do seu poder, né, da sua glória, por exemplo. Muito bem, então aqui, pegando os dois textos de Daniel e Marcos, nós queremos fazer uma comparação. E Daniel 7, 13 e 14 diz, e o Marcos 13, 24 e 27. Então, Daniel, eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha como as nuvens do céu, como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele.
Foi-lhe dado domínio, glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. E agora, próprio Senhor Jesus falando sobre, mencionando a si mesmo como filho do homem. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade dos céus. Então nós temos aqui uma profecia no Antigo Testamento que fala sobre esse que seria o Filho do Homem, que viria, não é? Que viria nas nuvens, no céu, que viria com poder, glória, teria os povos, nações, o servindo, teria domínio. E o Senhor Jesus estabelece mais quando isso vai acontecer. Ele menciona que seria aí depois da referida tribulação, mencionada por Jesus aqui em Marcos e mencionada por ele também lá em Mateus capítulo 24, principalmente, e 25. E Jesus diz alguns acontecimentos mais detalhados e fala que é o Filho do Homem. Ele, mesma construção, mesma pessoa, aliás, mesma ideia, né, mesmo título, melhor dizendo, de que lá em Daniel, referindo-se a si mesmo e vindo como está mencionado lá em Daniel, nas nuvens, com poder e glória, e também reunindo pessoas para estar com ele, né? Isso mostra que o Senhor Jesus, interpretando aquela profecia e mostrando que ele, declaradamente, é aquele que viria. Ok? Quero citar esse autor, Samuel, não sei quem é bom de alemão aí, não sei se é Leite ou Leite. Quem é bom de alemão aí? Sabe pronunciar? Melhor falar Samuel mesmo, né? Muito bem, esse estudioso, ele colocou o seguinte: os judeus que sucederam à época de Daniel interpretavam essa figura como sendo uma figura individual, representativa, porém muito próxima ao conceito de Daniel 7. Um rei, o soberano por excelência, a quem seria concedido um reinado. Então, rei, soberano e que teria um reinado. Toda a esperança desse povo devastado era colocado sobre o soberano que haveria de vir. Com base na analogia, podemos entender que o filho é a autoridade deste homem. Então, aqui era os escritos judaicos em relação a Daniel, capítulo 7, quando eles mencionavam sobre aquele título, né, filho do homem, aquele ser que viria, eles aí colocam como um rei, um soberano, um governante que traria esperança, que era esperado e desejado por toda a família piedosa em Israel, e que viria governar sobre uma nova nação, uma nação restaurada, uma nação que receberia as promessas que Deus deu para o seu povo no Antigo Testamento. E que todos aqueles que reconhecessem a sua autoridade receberiam os benefícios de ser o seu súdito, né? De ser governado por ele. Então, meus irmãos, esse conceito de Messias, esse conceito de que Deus prometeu e enviaria alguém, isso está em vários momentos no Antigo Testamento. E o Senhor Jesus, quando realizou o seu ministério aqui, ele não escondeu, usando esse título, quem ele era, né? Quem ele era de fato. Então, nós podemos até pensar que um judeu piedoso, no período de Jesus, que estudasse a palavra, que ouvia, que lia o Antigo Testamento, ele
perceberia que Jesus, de fato, era o Messias. Passando aqui para o segundo aspecto, classificação e uso, ponto 2, classificação e uso das declarações sinóticas acerca do Filho do Homem. Então, como é que Mateus, Marcos e Lucas trazem essa declaração, em que contexto ali nos evangelhos? Nós temos 81 ocorrências nos evangelhos. 70 delas são nos sinóticos. Então, 70 vezes, nós podemos ver aí distribuído entre Mateus, Marcos e Lucas, a menção de Jesus fazendo para si mesmo o título Filho do Homem. O nome Filho do Homem, toda vez que aparece nos evangelhos sinóticos, sempre só aparece na boca do próprio Jesus como uma designação para si mesmo, né? A gente já mencionou isso aqui. Os temas em que se agrupam esta expressão nos sinóticos se refere ao Filho do Homem. Primeiro, nós podemos perceber que vários textos vão estar relacionados ao seu ministério terreno, Filho do Homem realizando a obra de Deus aqui na terra. Também nós vemos que quando algumas vezes o Senhor Jesus menciona o contexto que ele menciona, o título, se referindo a si mesmo, está relacionado ao seu ministério sofredor. E aqui a gente já tem um aspecto interessante que vai para onde no Antigo Testamento? Oi? Exato, né? Isaías, quando fala do servo sofredor, né? Mas tem um terceiro aspecto que nós podemos ver o Senhor Jesus mencionando o título a si mesmo, né, como Filho do Homem, num contexto do seu ministério escatológico. Então, Jesus usa o título de Filho do Homem para si mesmo, é o título preferido dele, ninguém mais refere a ele assim, ele se autodenomina, e toda vez que ele usa, está se referindo ao ministério terreno, ao ministério sofredor e ao ministério escatológico. Nós podemos pensar aqui que é como se Jesus estivesse declarando quem ele era de fato, né? Mostrando para as pessoas que ele era o que as profecias apontavam. Então vamos aqui ver esses três aspectos. Primeiro, o Filho do Homem no seu ministério terreno. Nós não leremos todos os textos, né? Mas o resumo aqui dá para nós ver qual foi a declaração. Lá em Mateus 9,6, em Marcos 2,10, em Lucas 5,24, Jesus disse: o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, se referindo ao ministério do Filho do Homem aqui na terra. E só de mencionar isso, meus irmãos, já mexeu com os judeus. Não é? Lá em Marcos 2, eles ficam... Né, o texto ali, o contexto é quando os amigos trazem aquele paralítico, né, descem ele lá na casa, e ele diz, né, para ele, filho, estão perdoados os teus pecados. Aí os judeus ali, os religiosos começam, que é isso, né, tal. Aí Jesus percebe eles falando isso e fala o quê? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, paralítico eu te digo, levanta-te e anda. Irmãos, ali foi uma evidência clara que Jesus deu de quem ele era, da natureza dele. Ali nós podemos fazer uma premissa, né? Porque os próprios judeus entendem que quem perdoa pecados? Quem só perdoa pecados? Deus. Tanto é que, como é que esse homem, esse rabino, esse mestre, pode dizer que perdoa pecados? Blasfêmia. Então, a primeira premissa no silogismo, somente Deus perdoa pecados. Mas o Senhor Jesus perdoou pecados e evidenciou que ele perdoou pecados curando.
Então, só Deus perdoa pecados. Jesus perdoou pecados. Logo, Jesus é Deus. Irmãos, eu já tive mencionando esse texto, né, para um testemunho de Jeová. Conversando, ele disse, vamos aqui. Aí mencionei para ele aí fica sem saber para onde ir, porque não tem para onde ir. Porque Jesus é Deus. E o Senhor Jesus deixou claro ali para eles. Ué, vocês estão dizendo que só Jesus, só Deus perdoa pecados? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda. Jesus fez os dois, não é? E a ênfase e o mais interessante ali é o perdão dos pecados. Perdão dos pecados, Jesus precisou ir para a cruz. Porque o perdão dos pecados, havia necessidade de substituição. É muito mais fácil para Jesus curar um paralítico. É muito mais fácil para Jesus, para Deus, né, para o nosso Senhor, resolver os nossos problemas, irmãos. Mas a ênfase bíblica é que Ele quer resolver os nossos problemas no aspecto eterno. Por isso que a salvação é o mais importante. O perdão dos pecados é a maior bênção, é o maior milagre que alguém pode receber. Às vezes a gente não tem, né, nos sentimos tão pequenos, né, tão ali sem qualquer recurso para ajudar a resolver o problema de determinadas pessoas, né? Seja financeiro, seja de saúde, quando a gente faz uma visita no hospital, alguém acamado. Mas a maior bênção que aquela pessoa pode receber, você pode compartilhar com ela. Eu e você podemos dizer para ela, olha, eu não sei qual é o plano de Deus para a sua vida em relação à sua doença, em relação à sua questão financeira. É claro que Ele é poderoso para fazer tudo. Mas eu sei o que Ele quer fazer com sua alma. E Ele morreu na cruz para perdoar pecados. De pecadores como você e eu. E a Bíblia diz, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Esse é o maior milagre. Essa é a maior bênção. Talvez Deus resolva o problema financeiro daquela pessoa, resolva o problema de saúde daquela pessoa, restabelecendo, né, a sua saúde. Mas a principal solução é que quando ela partir desse mundo, ela estará com Deus para sempre. Isso é grande bênção. Então você e eu, nós temos o que oferecer para elas, o Evangelho. É claro que o Espírito Santo é que fará ali a ação, e aquela pessoa precisa crer adiante do convencimento do Espírito para ser salvo, mas nós podemos dar para ela essa oportunidade. E muitas vezes Deus nos coloca ali para isso. Então o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Jesus é assim. Ele é o Filho do Homem que havia de vir, e Ele é poderoso, e Ele é Deus. Continuando, lá em Mateus 12, Marcos 2 e Lucas 6, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Que interessante, né? Imagina os judeus ouvindo uma coisa dessa, não é? E depois o Senhor Jesus vai mostrar que Ele é maior que Moisés, que Ele é maior que Abraão, que Ele é maior que o sábado, que Ele é maior que todos os anjos que poderiam vir. Em Hebreus vai colocar isso claramente. Jesus é singular. E Ele diz isso. Mateus 11, Lucas 7, veio o Filho do Homem comendo e bebendo. Olha, interessante. Então nós temos um aspecto da humanidade desse que viria. Ele come com pecadores, ele está no meio das pessoas, ele conviveu com as pessoas. Mateus 8, 28, Lucas 9, 58, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A ideia de que Jesus estava preocupado com o seu ministério e a realização dele, não com as coisas deste mundo aqui. E aqueles que o seguiam deveriam entender isso. Mateus 12, 32 e Lucas 12, 10... E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoada, mas contra o Espírito Santo, não. E a ideia ali é da blasfêmia, né? E aqui o Senhor Jesus
mencionando esse aspecto do ministério do Espírito Santo, principalmente relacionado à conversão, né? E a fato de não crer, né? Não vai ter perdão para quem não crê, mas a todo aquele que se arrepender e crer será perdoada. E ali, uma atribuição de uma obra que o Espírito Santo realiza a demônios, outras pessoas. Isso é muito triste de se fazer. Continuando, o aspecto 2, agrupando os textos aqui, agrupei os textos já no segundo aspecto, né? O Filho do Homem no seu ministério sofredor. Então, Mateus 17, Marcos 9, o Filho do Homem padecerá. Interessante que nós vemos os discípulos convivendo com Jesus, vendo Jesus fazer todas essas coisas, ouvindo ele dizer que vai padecer, mas eles não acreditam, né? Quando acontece, eles ficam ali, como é que pode, né? Mas Jesus vinha preparando eles sobre isso. Mateus 17, 9, Marcos 9, 9, o Filho do Homem será ressuscitado dos mortos. O que será que os discípulos ficaram pensando, né? Eu acho que ele está querendo dizer alguma coisa simbólica, né? Acho que tem algum significado aqui. Mas o Senhor Jesus estava dizendo para ele que ele padeceria, que ele sofreria, que ele seria ressuscitado dos mortos. Mateus 17, 22, Marcos 9, 31 e Lucas 9, 44, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Haveria um momento que os homens se levantariam contra a Jesus, contra ele, né, contra o profeta do Senhor. E isso é um marco na história de Israel. Israel sempre se levantou contra os seus profetas, os reis, quando aquele profeta não falava as coisas que o rei gostava, não é? E eles faziam isso, mas na cabeça deles parece que isso não iria acontecer. E nós podemos perceber, num gráfico, que quando Jesus começa o ministério dele, ele é um desconhecido. Aí depois, né, do seu batismo e tal, aí ele começa de fato, porque ele só começa o ministério dele depois do batismo e depois da tentação, né, e ali já começa, e aí ele começa a ser conhecido, ele vai subindo, aí ele fica aqui em cima como alguém com muitos seguidores, alguém popular, fazendo milagres, e de repente ele começa a ser abandonado por algumas pessoas, quando ele prega mesmo sermões duros, e os judeus começam a persegui-lo, principalmente os religiosos. E aí ele começa a ter a sua ascendência em termos de popularidade, até o seu sofrimento, morte e crucificação, chegando, inclusive, a ser abandonado pelos próprios discípulos, né? E negado, inclusive, por todos eles, e por Pedro, não é? Então, e ele menciona isso, ele seria entregue. Como foi entregue? Mateus 20, 18, Marcos 10, 33 e Lucas 18, 31. O texto diz que o Filho do Homem será entregue aos principais dos sacerdotes, será condenado à morte e ressuscitará. Quer mais claro que isso? Não é? Pois o Senhor Jesus já havia falando para eles, mas eles estavam achando ainda que Jesus seria aquele que revolucionaria tudo e através da espada, libertaria os judeus do império e do domínio romano. Era esse o grande desejo, né? Eles não estavam conseguindo perceber os aspectos espirituais que depois, obviamente, eles percebem. E Mateus 20, 28, Marcos 10, 45, o Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida. Né? Uma das coisas que eu acho muito interessante sobre o motivo pelo qual o Senhor Jesus foi condenado. Qual foi o motivo pelo qual Jesus foi condenado? A condenação dele foi pelo quê? Por que Jesus morreu? Ali o seu crime. Quem lembra? Porque eles tentaram fazer isso. As autoridades queriam eliminar Jesus, porque ele estava popular, ele estava desviando o povo, inclusive, de questões financeiras do templo.
ele fez uma purificação lá, que isso mexeu com o pessoal religioso que mexia com o dinheiro do templo. Né? E aí eles não queriam mais saber de Jesus. E eles tentaram, mas próprio Pilatos tentou livrar Jesus, não foi? Ele chamou Jesus de justo, né? Não quero me envolver com a morte desse justo. A mulher dele depois, inclusive, sonhou algo assim. E ele tentou várias vezes. Mas qual foi o momento que Pilatos não teve para onde correr, entre aspas, né? Quando Pilatos disse para eles: está aí, ele é o seu rei. Ele não é o rei de vocês? Aí, vocês têm um rei? Porque isso era uma coisa perigosa. Aí os judeus fizeram assim, judeus religiosos em Israel, hein, porque não podiam, eles julgaram Jesus, mas não podiam julgá-lo para a morte, eles não tinham esse poder. Eles tinham várias permissões no Sinédrio, mas não podiam julgar alguém para a morte. E quando acontecia apedrejamento, ainda era ilegal nos olhos romanos. Era costume judaico, mas que era proibido. Né? E eles mencionaram: nós não temos rei senão a César. Que coisa, meus irmãos. Os religiosos que cuidavam da religião do povo em Jerusalém, naquele período, sacerdotes, principalmente os saduceus, né? Mas também tinha outros que não eram saduceus e eram sacerdotes. Todo o saduceu era sacerdote, mas nem todo sacerdote era saduceu. Né? E eles chegaram a declarar isso. Nós não temos outro rei. Porque Pilatos falou no sentido ali de religioso mesmo. Olha aí, não, que é isso? Você está dizendo que nós temos outro rei? Não, nós só temos, nosso rei é César. Não temos outro rei senão a César. E foi exatamente o motivo por que Jesus foi crucificado. Aí, eles crucificavam as pessoas e colocavam a placa do crime dela. O que estava escrito na placa de Jesus? Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Porque a ideia de que ele está se passando por rei. Esse é o crime dele. E nós não podemos admitir nenhum outro rei, senão César. Por isso que ele vai morrer. E depois, na história da igreja, muitos morreram porque não admitiram César como rei. Né? Lá em Romanos, inclusive, né, com o versículo que eu mencionei. Né? Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A palavra Senhor ali é Kyrios. E Kyrios era César. César era o Kyrios. Kyrios era aquele que mandava em tudo, era o soberano, era o Senhor de tudo. Da mente, do coração, da vida. E só César poderia ser chamado de Kyrios. Tanto é que teve momentos na história que eles chegavam para as pessoas e podia adorar todos os deuses que tinha em Roma, porque Roma era uma mãe das religiões, né? Quanto mais religião pode vir, não tem problema. Mais um Deus, pode adorar, não tem problema. Só que tem o dia da adoração a César. E esse ele tem que ser superior a todos os outros deuses. E aí, nesse dia, você tem que dizer: César é o meu Kyrios. E muitos cristãos morreram, porque quando falavam isso, obrigavam eles a dizer, eles diziam: Jesus Christos é o meu Kyrios. E aí eles morriam. Então, é muito interessante esse aspecto de Jesus ser rei, mas depois ser rejeitado completamente, e o seu ministério sofredor mostra isso. E o Filho do Homem sofreria. E, por último, o agrupamento dos textos com relação ao Filho do Homem no seu ministério escatológico. Mateus 16, Marcos 8 e Lucas 9, 26, a declaração: quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos, glória do Pai com anjos,
Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande glória. Mateus 26, 64, Marcos 14 e Lucas 22, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Jesus estava aqui declarando para eles que ele era o Messias. Qualquer estudioso ali, que tinha conhecimento do Antigo Testamento, de Daniel principalmente, entenderia esses aspectos. Mas não só entenderia, como veria o que Jesus estava fazendo, estava realizando, curando, ressuscitando pessoas, pães, então dando evidência de que de fato ele era quem diria ser, quem diz ser. Mateus 24 e Lucas 12, o Filho do Homem virá a hora que não imaginais. Então, aspectos relacionados a Jesus, chamando a si mesmo como Filho do Homem, mostrando o seu ministério terreno, o seu ministério sofredor e o seu ministério escatológico, que ele tem um momento que sofre, realiza a obra de Deus, mas ele vai vir sim, como aquele mencionado lá, com grande poder, com glória, para fechar e cumprir o plano de Deus. E aqui, na parte final das 3 questões que eu coloquei, o significado do título Filho do Homem, então. O título Filho do Homem, no grego, huios tu anthropou, seria uma tradução literal de uma expressão aramaica. No contexto dos evangelhos, o termo grego é usado em sentido messiânico, como distinto das ideias de um simples homem. Então, o Filho do Homem não é só alguém que vem, nasce como homem, tem uma natureza humana. É muito mais do que isso. Está relacionado ao seu caráter, está relacionado à sua natureza, está relacionado ao que ele faria, está relacionado a todas as promessas do Antigo Testamento de trazer cumprimento àquilo que o Senhor prometeu para o seu povo. Então, algumas considerações para a gente entender bem que o título deve ser considerado que nos evangelhos sinóticos as declarações são de Jesus e que as usou com exclusividade. Isso também é verdadeiro no Evangelho de João. O uso de título por Jesus foi de importância suficiente, de modo que todos os evangelistas fizeram registros de suas declarações. Deve ser considerado também que a passagem de Daniel, capítulo 7, é o principal texto que fornece direção para o significado da expressão Filho do Homem usada por Jesus. É provável que Jesus fez uma junção dos conceitos do servo sofredor, em Isaías 53, e Daniel 7, de modo a ampliar o entendimento da sua obra, que ele sofre, que ele realiza a morte vicária, em perdão de todos os eleitos, de todos aqueles que Deus vai salvar, e que ele depois vem em grande glória, com poder de juiz, de restaurador, aquele que vai estabelecer todas as coisas. E logo, entende-se que Jesus tinha consciência da origem celestial do título Filho do Homem, e que esse título está relacionado ao fato dele ser o Messias. Então, o agrupamento aqui dos textos, só para a gente perceber algumas questões. Os textos falam sobre a autoridade. O Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, tem autoridade sobre o sábado, para julgar em um trono. Esta autoridade está tanto no seu ministério terreno como no celestial. Também não há uma quebra na continuidade entre a autoridade exercida pelo Filho do Homem na terra e a que é exercida no céu. É a mesma pessoa, é o Filho do Homem, o Messias. Dentro do tema da autoridade, podemos observar também o tema da glorificação. Ele não só tem autoridade, mas ele vai ser glorificado. Também tem o aspecto da humilhação. O Filho do Homem não tinha sequer lugar para morar. Na verdade, a intenção era mostrar que, mesmo sendo o Filho do Homem,
não desfrutou de vantagens materiais e não esperava que seus seguidores o fizessem enquanto na realização do seu ministério terreno. E o sofrimento. Muitas declarações do Filho do Homem apontam para o sofrimento e para a morte. Jesus sabia e não tinha dúvidas de que iria morrer. A morte de Jesus, que seria de resgate por muitos, era parte do seu ofício como Filho do Homem. E era o ápice, né, do plano de Deus. E ainda o relacionamento do Filho do Homem com o Espírito Santo. Qualquer pessoa que atribuísse a obra do Filho do Homem a poderes malignos estava blasfemando contra o Espírito Santo. Jesus ensina neste texto que a obra realizada pelo Filho do Homem é feita no poder do Espírito Santo. E podemos com isso entender a atividade do Espírito Santo na missão de Jesus. Lembra? O autoesvaziamento de Cristo não deixa os seus atributos, mas deixa o uso dos seus atributos em alguns aspectos. Ele jamais pode deixar de ser quem ele é, porque isso nós teríamos um comprometimento na hora da morte vicária, né? Porque foi Jesus que morreu em lugar de pecadores. Como homem, ele pagou o preço, mas como Deus, ele realizou um sacrifício eterno. Então, ele tinha que ser quem ele era. Mas na realização do seu ministério, o Espírito Santo agiu em Jesus. E, com relação à salvação, nas passagens sobre o Filho do Homem, fica claro que a missão de Jesus está diretamente ligada à salvação dos homens. Esse propósito espiritual, de certa forma, dirige sua missão, né? Arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado. Jesus inicia seu ministério assim. E depois ele vai mostrando a necessidade de crer nele para ser salvo. Então, aqui, né, fechando, Oscar Cullmann afirma algo interessante ao dizer, Oscar Cullmann é um teólogo, né, alemão, afirma algo interessante ao dizer que Jesus intencionalmente, sem dúvida, substituiu o título de Messias pelo título de Filho do Homem. Então, todos não é errado, então, de acordo com tudo que nós vimos, que todas as vezes que a gente vê o título Filho do Homem, nós substituímos por Messias. O Messias virá do céu, com poder e grande glória. O Messias é que padeceria, né? Então, essa é a ideia, que Filho do Homem, e Jesus conscientemente, né, substituiu por alguns aspectos, mas também cumprindo a do Antigo Testamento. Logo, Filho do Homem, portanto, embora se humilhe e sofra, é poderoso. Ele tem autoridade tanto na terra quanto no céu. É o Salvador dos homens e recebe a glória no final. E, enquanto esteve na terra, realizou sua obra messiânica através do poder do Espírito Santo. Ele é o ente celestial que foi dado a autoridade para vir ao mundo e reinar. Ele se tornou homem. É o servo sofredor, mas é divino. Ele é o Messias que foi prometido. Então, Filho do Homem seria um título messiânico de Jesus. Espero que tenha ajudado você no seu estudo sobre Jesus e de ver, né, quando você estiver lendo agora o Novo Testamento, a riqueza de quem Jesus é, em tudo que ele diz, a gente observar de forma acurada. E a minha pergunta para nós, nesta manhã, para você é, e aí? Você é súdito desse Senhor que morreu, que veio, que sofreu, que ressuscitou, que está no céu e voltará para nos buscar? Você o ama de todo o seu coração? Você já foi salvo por ele? Se você responder sim, eu sou, porque o Senhor me salvou. Aí tem uma outra pergunta para todos nós. Eu estou servindo ele como ele é digno? Eu estou vivendo a proposta dele, o plano dele em relação à igreja, de me envolver na igreja, de servir na igreja, de compartilhar os meus dons que ele me deu com os meus irmãos para o crescimento, para a edificação.
Estou compartilhando dessa verdade com os perdidos. Estou adorando a Ele com todo o meu coração no culto público, nas oportunidades que temos. Então, se você respondeu que o ama e crê nele, louvado seja Deus. E nós devemos avaliar os nossos corações, se estamos servindo com alegria, com todo o nosso coração. Mas se você ainda não crê em Jesus, se você talvez está aí religiosamente tentando fazer algo para agradar a Deus, indo de uma igreja ou outra, ou de vez em quando, achando que lendo a Bíblia aqui e acolá, faça uma avaliação. Porque se você não crê em Jesus como seu Salvador pessoal, a situação vai se complicar muito. Mas o Senhor quer dar oportunidade para você, hoje de manhã, você que está nos ouvindo em casa, de clamar a Jesus: Senhor, me salva. Eu quero seguir o Filho do Homem, o Messias que o Senhor prometeu e enviou para a minha salvação. Eu quero me arrepender dos meus pecados e crer em Jesus como meu Salvador. E assim poder viver para Ele. E assim poder olhar para esse estudo e para esses textos, e depois de tudo que já aconteceu, crentes do passado viveram momentos diferentes em relação ao cumprimento dessa profecia, e nós agora, não é? Nós estamos agora aguardando a volta dele. Tão desejoso que ele volte, esperançoso, diante desse mundo tão lastimável, caído. Mas nós podemos ter esperança verdadeira, meus irmãos, e saber que muito em breve estaremos com Ele para todo sempre. Creia no Senhor Jesus como seu Salvador. E se você é crente, evidencie que você o ama, não para a salvação, porque você já é salvo. Ele já fez isso por nós. Mas em gratidão a tudo que Ele fez, ser um servo fiel. Vamos abaixar nossas cabeças e, mais uma vez, buscar Deus em oração. Querido Deus, graças te damos por Jesus, nosso Salvador, o Filho do Homem, que realizou sua obra aqui neste mundo, que sofreu, padeceu até morte de cruz, em lugar de pecadores como nós, para nossa salvação. E com poder e glória ressuscitou, está na presença do Senhor, no trono reinando, também está conosco, nos ajudando a viver esta vida aqui. Mas um dia voltará para nos buscar, para reinar absoluto, para todo sempre. E pessoas de todos os povos, línguas e nações estarão adorando o Senhor Jesus, o seu Filho, e ao Senhor. E nós, aqueles que creem, estaremos lá. Desejamos esse dia. Obrigado pelo ensino da tua palavra. Obrigado pela clareza das suas promessas e profecias em relação ao seu plano para nós. E eu rogo ao Senhor que, se há no nosso meio pessoas que ainda não creram em Ti, ou que estão nos ouvindo agora, peço que o Seu Santo Espírito possa falar-lhes ao coração, para que elas venham ser salvas. Falar aos corações de cada um, para que venham a crer em Jesus e seguir o Filho do Homem, seguir o Messias, crer nele e ser salvo por ele, e aguardá-lo com esperança, e viver a vida comum da igreja na beleza que o Senhor permitiu para nós. Te agradecemos por esse tempo abençoado nesta manhã. Cada dia venha falar conosco e nos ajudar a sermos mais santos. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos, pela atenção. Tiarlison pode encerrar, né? Isso? Sim. Esqueci, né? Alguém gostaria de fazer alguma observação, contribuição ou até pergunta? Ok. Então, podemos encerrar. Vamos fazer assim, com sua oração silenciosa, e você e Deus aí,
a nossa escola bíblica está encerrada. Tá bom? Deus abençoe, até às 18 horas no nosso culto. Hoje nós vamos falar que Jesus se importa. Tá bom? Estaremos juntos se Deus quiser.